Oi, uma vez uma menina chamada Britney resolveu ir pra casa da amiga dela. Só que era a primeira vez que ela tava indo pra casa dessa amiga, porque normalmente a amiga que ia pra casa dela. Tava tudo bem, ela chegou lá, entrou, foi pro quarto dela, conversaram um pouquinho e a amiga ofereceu um copo de água, um copo de alguma coisa. A Britney falou, quero. Ela foi, desceu, buscou e subiu. Aí a Britney bebeu. Passou algum tempo, ela ficou tipo... Ela falou, cara, amiga, não tô me sentindo muito bem. E a amiga falou, eu sei. E ela desmaiou. Quando a Britney acordou, ela tava amarrada numa mesa, num lugar super esquisito que ela nunca tinha visto na vida. E toda a família da amiga dela em volta e falando que tá tudo bem, vai passar rápido. E a Britney tava tipo... E a família toda da amiga pulou em cima dela e começou a comer ela viva. Oi! Uma vez o pai e o filho começaram a procurar uma casa, porque a casa deles tinha sido destruída com uma enchente. E eles acharam uma casa, tipo, super fofinha, super... Ai, meu Deus, essa é a casa perfeita dos sonhos. Eles estavam morando lá só uma semana. E aí o pai começou a perceber que o filho tava tendo uns comportamentos meio estranhos, ele tava mais quieto, estava estranho. Aí ele falou, filho, o que tá acontecendo? E ele falou, pai, você acredita em fantasma? E o pai falou, não. Fantasmas não existem, né, amor? Aí o filho falou assim, mas a nossa faxineira falou que tinha um fantasma, que ela tava vendo fantasmas. E aí o pai falou... Tá, pega suas coisas, a gente tá indo embora agora, vamos se mudar. Aí o filho falou, ué, mas por que a gente vai se mudar? Aí o pai falou, então filho, a gente não tem faxineira. Oi, tinham duas irmãs, uma de 16 e uma de 9. E uma vez elas ficaram sozinhas em casa porque a mãe tinha saído pra trabalhar. Só que elas moravam numa casa muito antiga e muito esquisita, elas tinham medo da casa. A menininha de 9 anos ficou no quarto dela brincando com os brinquedos e a mais velha ficou lá embaixo lendo um livro. E tinha uma janela tipo assim em cima. Quando ela acabou de ler um capítulo, ela sentiu um bagulho esquisito e olhou pra cima. Quando ela olhou pra cima, tinha uma pessoa tipo assim, só que um pouquinho mais assustadora. E ela ficou tipo paranoica, com muito medo. E ela subiu pra ver como é que a irmã dela tava. E a irmã dela falou, cara, eu tô bem, eu tô brincando com os meus brinquedinhos, licença, sai. E ela desceu e falou, tá, tô louca. Passou mais um tempo, ela olhou pra cima de novo pra ver se a figura ainda tava lá. E ela ainda estava encarando. Só que dessa vez a figura tava assim e do nada saiu. E ela passou mal e teve uma sensação muito esquisita. Quando ela subiu pra ver como é que a irmã tava jogada no chão e tinha sido esfaqueada muitas e muitas vezes. Não sei qual é a moral da história. Oi! Tinha uma mulher que falava muito enquanto dormia. Tipo, ela sempre falava enquanto ela dormia. Uma vez ela tava conversando com os colegas de trabalho dela e eles falaram, cara, por que você não grava pra ver se você fala alguma coisa importante, alguma coisa, sei lá. Enfim, grave. E ela foi, baixou um aplicativo e começou a gravar todas as noites o que ela, tipo, falava enquanto dormia. Todo dia de manhã ela ia e ouvia. Até que uma das noites ela começou a ouvir uma coisa esquisita. Como se fossem, tipo, várias portas batendo. Sendo que ela morava sozinha, então não tinha por que portas baterem. Mas algumas noites se passaram e ela resolveu acordar de madrugada pra ver se alguma porta de fato estava aberta, alguma coisa do tipo. E nada, tudo normal, não tinha ninguém na casa dela e ninguém tinha batido porta. E aí, na manhã seguinte que ela fez isso, ela foi ouvir a gravação e do nada apareceu a voz de um homem falando boa tentativa e começou a rir. O que vocês acham que esse homem é? Um espírito, alguma coisa do tipo, ou de fato alguém que invadiu a casa dela e fica ali, embaixo da cama dela? Vai que... Oi? Então, tinham dois garotos sentados assim num parque, tipo num banco assim na praça. E aí chegou um carro bem perto deles e parou. Quando eles olharam pra dentro, era um cara todo vestido de preto, dos pés à cabeça. O cara chamou ele, eles se aproximaram e ele perguntou se os meninos estavam com fome. Um garoto ficou tipo, e o outro ficou tipo, nah. Ele tirou do bolso dele dinheiro e foi entregar pros meninos. Um dos meninos ficou super animado, porque ele tava recebendo dinheiro de graça, e pegou o dinheiro. O outro olhou e falou tipo, devolve o dinheiro pra esse cara. Ele olhou tipo, cara, dinheiro de graça. Aí o amigo sensato foi, puxou ele e eles começaram a correr. E o menino que pegou o dinheiro falou assim, cara, por que você tá correndo? O que tá acontecendo? O cara só ia dar dinheiro pra gente. E ele falou assim, eu acho que você não percebeu o que eu percebi e não viu o que tinha atrás do carro. No banco de trás do carro, tinha um menino mais ou menos da idade deles, assim, amarrado, com uma cara super de assustado e, tipo, ele tinha acabado de ser sequestrado por esse cara. E eles iam ser os próximos. Oi! Então, tinha uma menina de mais ou menos 16 anos em casa e a mãe dela falou assim, filha, então, eu vou sair e se alguém bater na porta, você não abre de jeito nenhum. E ela falou, tá. Quando começou a escurecer, o telefone dela tocou e era de um número bloqueado, mas ela atendeu. E era uma voz muito esquisita, tipo, toda blá, falando que tava com uma faca do outro lado da rua dela. E ela ficou, tipo, assustada, mas achou que alguém tava, tipo, pregando uma peça nela. Algum tempo se passou e ela recebeu a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. Só que dessa vez falando que tava mais perto da casa dela. Nessa, ela ficou assustada e subiu correndo pro quarto dela. Quando ela chegou no quarto dela, ela recebeu outra ligação, a mesma voz, falando que tava com uma faca, só que dessa vez estava na porta da casa dela. Nem um minuto se passou, ela começou a ouvir, tipo, muitas batidas na porta dela. Só que ela desceu correndo pra ver quem era. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém na porta, então ela abriu e viu que não tinha ninguém. Mais tarde, quando a mãe dela chegou, ela encontrou a menina na porta de casa e ela tava completamente esfaqueada. Oi? Então, uma mulher tinha 2 filhos e um dia ela deixou os 2 em casa sozinhos quando ela foi no médico. Ela ficou fora mais ou menos 1 hora e voltou.
Quando ela voltou, ela viu que a porta da frente dela tava, tipo, aberta. O coração dela, tipo, acelerou muito. Ela falou, meu Deus, será que meus filhos estão... Quando ela chegou na sala, os filhos dela estavam, tipo, amarrados. E tinha um cara entre os dois com uma arma falando, escolhe um deles pra morrer. E ela falou, ai, eu não consigo. Ele sacou outra arma, apontou pra ela e falou, se você não falar qual dos dois você vai escolher, eu vou matar você. Lembrando que um filho tinha 14 anos e o outro tinha 6. Ela começou a chorar e falou, mata o Mark, que era o que tinha 14 anos. O cara olhou pra ela e falou, você é uma péssima mãe, e matou ela. Depois que matou ela, ele foi embora e deixou as duas crianças amarradas, olhando pra mãe morta. E aí eu fico pensando, se eu fosse o garoto de 14 anos, eu ia estar vendo a minha mãe e pensando, caramba, mano, ela ia ter me matado. Oi! Tinha uma menina que ela adorava tirar foto. Ela sempre ia pra um parque tirar foto de pessoas e de coisas. Uma vez ela tava tirando foto e um cara passou e falou, não tira foto de mim. E ela falou, eu não tô tirando foto sua. Mas ela ficou meio assustada porque o cara era meio estranho e saiu. Ela voltou pra casa de noite e ela tava tomando um banho. Quando ela saiu do banho, ela ficou chocada. Quando ela olhou pro espelho, tinha uma foto dela tomando banho e escrito embaixo, não tira foto de mim. Quando ela tava saindo do banheiro, tinha outra foto dela. Quando ela tava saindo do carro, escrito, não tira foto de mim. Então ela foi correndo pro quarto dela, pegar as roupas dela e, tipo, sair da casa. Mas quando ela abriu a porta, o cara tava sentado na cama dela, já. E ela começou a entrar em pânico, óbvio, porque o cara tava com uma faca na mão. E ele chegou, furou os 2 olhos dela e falou, você nunca mais vai tirar foto. Oi. Tinha uma menina que todo dia voltava, tipo, de trem do trabalho. Só que ela sempre voltava muito cansada, então ela sempre dormia. Teve um dia que ela tava sentada e o trem tava vazio. Só tinha um cara muito longe dela. Tipo, ela aqui e ele lá. Enquanto ela tava dormindo, ela teve uma sensação muito esquisita. Quando ela abriu o olho, ela teve a sensação que o cara tinha se aproximado dela. Só que voltou a dormir, achou que ela tava imaginando. Passou um tempo, ela teve a mesma sensação. E quando ela abriu o olho, o cara tava mais perto ainda dela. Então ela fingiu que tava dormindo da próxima vez. Ela ficou só com o olhinho assim. E o cara ficou encarando ela. E ela percebeu que ele ficava sussurrando meio que pra ele, assim. Estranho. Ela ficou muito assustada e quando o trem parou, ela saiu correndo do trem. Com medo do cara. Quando ela virou, o cara tava com a mão e a cara, assim, olhando pra ela, vendo ela sair. Essas histórias me dão medo de viver. Oi. Um grupo de 4 amigos, 2 meninos e 2 meninas resolveram ir acampar na floresta. Nunca faria, mas enfim, foram. Eles arrumaram as tendas e resolveram fazer uma fogueira e contar histórias de terror. Muito inteligente. E aí, depois disso, eles ficaram um pouco cansados e foram dormir. No meio da noite, a menina resolveu que ela estava com muita vontade de fazer xixi e saiu pra ir no banheiro. Só que eles estavam na floresta, não tinha um banheiro. E ela tava com medo de entrar na mata e alguém matar ela, porque normalmente isso aconteceria. Pelo menos eu penso assim. Então ela resolveu andar por 1 hora até chegar, tipo, num posto de gasolina. Depois de horas, ela não tinha voltado ainda, então os amigos dela ficaram preocupados e foram atrás dela. Quando eles abriram a porta do banheiro público, ela estava sentada no vaso, com as calças abaixadas. Tipo, ela tinha acabado de fazer xixi. E meio que um tronco, um galho atravessando o rosto dela. Moral da história. Não sei, acho que não tem moral. Oi. Tinha um cara chamado Tyler. Ele colecionava coisas. Tipo, boneco, colecionava coisas. E tem uma vez que ele tava numa loja procurando mais coisas, assim, pra aumentar a coleção dele. E um cara muito esquisito chegou do lado dele e falou, eu percebi que você coleciona coisas, eu também coleciono. Só que não são as mesmas coisas que você coleciona. Aí o Tyler olhou e ficou tipo... Ele ficou meio assustado, ele ficou batendo a cabeça com isso e voltou pra casa. Quando ele tava dormindo, ele percebeu um barulho estranho vindo lá de baixo. Só que ele achou que ele tava ficando maluco. E tentou voltar a dormir. Até que ele viu a porta dele abrindo devagarzinho. Quem era? O cara. Ele gritou, só que a próxima coisa que ele lembrou foi ele, tipo, abrindo o olho e ele estava amarrado. Ele entrou em pânico, ele não tava na casa dele, ele tava em algum lugar amarrado. E aí abriram uma porta e era o cara. E aí ele olhou pra baixo e viu que ele tava sem uma perna. E o cara falou assim, viu o que eu coleciono? Eu coleciono partes humanas. Cara, o que vocês fariam? Mas enfim, se vocês gostam desse tipo de história, deixa aqui nos comentários que vocês gostam. E me segue lá no Instagram, que é @fefe. Oi. Eu acho que essa é uma das mais bizarras que eu vou contar aqui. Se procurar isso aqui no Google, você vai achar a história. Em 2012, uma menina tava em casa. Ela tava conversando com o namorado dela no telefone. E aí, sem querer, ela deixou o telefone dela cair embaixo da cama. Quando ela foi pegar o telefone dela, tinha um cara embaixo da cama dela, em posição fetal. Só que ele tava de costas pra ela, então ele não viu. Ela pegou o telefone rapidinho, assim, devagar, sem fazer barulho. Falou pra namorada dela, então, amor, eu vou tomar um banho. Ela entrou no banheiro, trancou a porta, ligou o chuveiro e saiu da casa dela pela janela. Quando ela já tava segura do lado de fora, ela ligou pra polícia. A polícia entrou, achou o cara e levou ele preso. Só que a pior parte não é nem essa. Um dos policiais chegou pra ela e falou assim, então, quando a gente entrou no seu quarto, ele tava na porta do seu banheiro com uma faca na mão. Ele só estava esperando você sair pra te matar. Tem alguma coisa? Imagina se tivesse, acho que eu ia morrer. Enfim. Uau, o que vocês fariam? Enfim, pra mais teorias de conspiração tem lá no meu canal no YouTube. O link tá na bio, não me deixa falar. Oi, vamos pra mais uma lenda urbana. Dessa vez é sobre esse moço aqui. O Hack. É esse aqui.
uma lenda urbana americana. E ele aparece normalmente no final da cama das pessoas. E ele tem uns dentes enormes e normalmente mata as pessoas. Ou ele pode aparecer também nas casas ou nas florestas. Qualquer lugar pra ele é bom. Tem mais de 2 metros de altura. Ele sempre escolhe uma vítima. Fica meio que stalkeando essa pessoa, seguindo essa pessoa por algum tempo, aterrorizando ela. Tipo, você tá andando na sua casa, do nada você ouve um barulho. É ele. Você começa a sentir que você tá com alguém perto de você. É ele. E depois de um tempo, ele corta todo o corpo da pessoa com o intuito de matar. É super rápido e super forte. Ele fica de qualquer forma e fica invisível também. Por isso que, tipo, ele pode estar do meu lado agora e eu não sei. Algumas pessoas que ele ainda não tinha matado ainda, que ele só tava seguindo, não aguentavam de medo e acabavam cometendo suicídio. Basicamente, você só tem que orar pra você nunca ver ele. Senão ferrou.